R$ 164.775.150. Esse foi o valor exato levado do Caixa Forte do Banco Central entre os dias 5 e 6 de agosto de 2005. O dia 7 foi usado pelo bando criminoso para fugir com o dinheiro. A partir daí, a tarefa dos investigadores, num trabalho que uniu Polícia Federal, polícias civis de alguns estados e Ministério Público, era identificar os suspeitos e localizar os seus paradeiros. Os órgãos de segurança pública partiam para a missão com uma certeza. Além de procurar cada um dos bandidos envolvidos, eles teriam que lidar com a corrupção, movida pela quantidade do dinheiro furtado. Os primeiros focos de corrupção policial foram apurados em São Paulo, mas em Fortaleza, a Polícia Federal também descobriu este tipo de crime. Para policial corrupto, um furto desse tamanho é uma oportunidade de extorsão, certo? Em Fortaleza, por incrível que pareça, nós prendemos os policiais que estavam extorquindo as pessoas que estavam extorquindo outros bandidos. 15 anos depois, Antônio Celso dos Santos, o delegado que esteve à frente das investigações e comandou todas as operações desencadeadas para prender os suspeitos, revela um plano que foi elaborado pelos federais para prender os policiais civis cearenses que estavam envolvidos no crime de extorsão. Ao invés de arriscar um confronto armado, ele preferiu preparar uma armadilha para os suspeitos e procurou o secretário de Segurança Pública do Ceará. O secretário de Segurança é um delegado da Polícia Federal. Era na época, o Monteiro, se não me engano. Ele é um delegado da Polícia Federal. Ele é um cara tranquilo e tal. Vou fazer um... Eu tenho certeza que ele é honesto. A gente já conhecia a história dele dentro da Polícia Federal. Vamos conversar que a gente não quer expor a imagem da instituição Polícia Civil, porque são algumas frutas podres que estão ali dentro, não é a instituição toda. Conversei com ele, expliquei, doutor, está aqui e tal, mostrei todas as provas. Nós queremos prender essas pessoas. Só queremos prender de uma forma que não atinge a instituição. O que eu imagino que a gente possa fazer, se o senhor concordar? O senhor, como secretário de Segurança, convoca o pessoal dessa delegacia para, com outras delegacias, até para eles não desconfiar, chama de outras também aqui, para uma reunião, para uma operação conjunta com a Polícia Federal, que é para eles não desconfiarem da nossa presença. E ali, nessa reunião, nós vamos pedir para que ninguém entre armado e tudo mais, tal, que é para evitar qualquer problema. E na reunião a gente vai dizer que fulano, ciclano estão com mandado de prisão, e dali eles já vão sair. Inclusive, você pode mandar alguém da corregedoria junto. O plano deu certo. Fizemos uma reunião, o pessoal estava todo lá, inclusive o delegado da delegacia, que quase saiu mandado de prisão para ele também, não saiu porque faltou uma prova a mais, aí ele falou, não vamos pedir porque não está tão forte com relação ao delegado. Aí pedimos para os outros policiais tudinho e tal, e nessa reunião foi avisado que eles estavam com mandado de prisão. E dali já saíram direto para a Polícia Federal com uma pessoa da corregedoria que ia acompanhar também os depoimentos e tudo mais. Deu para perceber que um dos policiais, o mais novo, estava muito inseguro. Estava assim, com medo, com muito medo. E era a mesma pessoa que nos áudios a gente via ele falando para os outros, rapaz, não vamos fazer isso não, que isso vai dar merda. E não sei o quê. E os caras, ele era mais novato, os outros convencendo, deixa de ser mole, rapaz, não sei o quê, tal, frouxo, não sei o quê, aquele negócio. Ele falou, pô, esse cara, aí eu imaginei, esse cara é o cara que pode realmente juntar as outras provas que a gente falta. Aí o que nós fizemos? Na hora de levá-lo, ele foi comigo no meu carro. Os outros foram em outros carros. E eu fui conversando com ele. E ele acabou que ele contou tudo. 10 anos de investigações. E no meio do caminho, muitas histórias para contar. Histórias reais, mas que viraram ficção. O filme Assalto ao Banco Central levou às telas dos cinemas brasileiros a trama do furto milionário. Se fez sucesso entre o público, arrancou críticas negativas das autoridades que investigaram o caso. O filme ele presta um desserviço muito grande, porque passa a imagem de que a polícia é incompetente, que as autoridades, enfim, são bobas, que foram enganadas, que tem um cara que é o grande mentor que está usufruindo do dinheiro na Europa. E as pessoas, às vezes, compram essa versão, né? Quando a realidade é totalmente diferente. Né? O crime foi esclarecido, os líderes foram presos, o dinheiro foi, em alguma medida, recuperado. O que não foi recuperado decorreu dessa questão da dificuldade, e também porque eles expenderam na fuga, enfim, foram extorquidos, houve muita corrupção policial em São Paulo. Casas, carros, até frotas de ônibus. Aonde foi parar o dinheiro do Banco Central? Essa é uma pergunta recorrente quando nos lembramos do caso.
Será que o dinheiro foi todo gasto? Ainda existem cédulas de R$ 50 furtadas do banco circulando pelo Brasil ou pelo exterior? Em termos de dinheiro vivo recuperado, se nota, né, em cima de nota, talvez uns 20% no máximo, com os imóveis sequestrados e levados a leilão, talvez mais uns 10% no máximo, realmente. Então, em termos de 25% a 30% do furto foi recuperado. O resto realmente se perdeu, não se tem ideia ou se foi consumido, ou se serviu para outros crimes, financiamento de outros crimes, ou se foram frutos de extorsão por outros bandidos ou por policiais bandidos também, segundo os relatos nos interrogatórios. O dinheiro estava muito deteriorado, né? Então, a gente pode imaginar aí que uma parcela dessas cédulas simplesmente não estava em condição de ser utilizada, né? Imagino que uma fração disso, não sei percentualmente se quantificar quanto seria, mas eu imagino que uma fração desse dinheiro não tinha condição de ser utilizado, de circular mais pelo estado de deterioração das cédulas, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que eles despenderam muito dinheiro na fuga, né? Então, isso é uma coisa natural. Houve muita extorsão, né? Muita extorsão. E, sobretudo, e aí é o ponto que eu ressalto mais, esses 30 milhões foram recuperados correspondem a uma parcela muito maior do que eles, de fato, gastaram. Por quê? Porque é aquela coisa, ele compra um imóvel que vale 50 mil, ele paga 150. Né? Por quê? Porque ele está comprando numa situação enfim, com dinheiro em espécie, é uma situação que gera desconfiança, as pessoas sabiam que as cédulas de 50 eram ligadas a esse furto, então pagava bem mais do que valia. Né? E, por sua vez, quando a gente vai vender no leilão, não é sempre que se apura o valor de mercado. O leilão judicial, muitas pessoas ainda têm medo de comprar no leilão, há o estigma daquele bem que ficou ligado ao Banco Central, muita gente tem medo de comprar, medo de ter uma retaliação do grupo. Então, o que é que acontece? O imóvel vale 50, eles compraram por 150 e quando a justiça vai vender, pega 25. Então, isso explica, em grande medida, essa desproporção. Isso não é uma coisa que seja difícil de compreender, porque na verdade, muito lógica, né? Mas as pessoas cobram como se fosse possível a gente simplesmente recuperar o dinheiro todo, como se tivesse saído do caixa forte e estivesse guardado em algum lugar. Infelizmente, não funciona dessa maneira. Né? O saldo do dinheiro levado do Caixa Forte, 15 anos depois, é de 143 pessoas denunciadas, 120 condenadas, 16 absolvidas e 2 pessoas mortas. Há quem diga que o furto foi um sucesso total. Mas será que foi mesmo? A gente não deve louvar essa ação. Essa é uma ação criminosa. São pessoas de altíssima periculosidade, inserção no mundo criminoso, tem relação com organização criminosa de alcance nacional, no caso do PCC. Então, assim, não tem nada de louvável nessa ação, né? E, digamos assim, se tiver um sucesso inicial, né? Um sucesso inicial pela consecução, enfim, do crime e pela subtração do dinheiro, depois foram presos, cumpriram pena por muito tempo, né? Assim, foram penas severas, né? A gente tem gente que passou 10, 12 anos de pena efetiva cumprida.